Queridas irmãs, queridos irmãos, Jesus a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. No maior discurso de toda a história da humanidade, Jesus, nas bem-aventuranças, observou uma regra atinente a todo e qualquer espírito em evolução que mergulha na terra por meio da carne, buscando a sua purificação, a sua qualificação moral e a quitação que sua consciência exige de débitos de passados, de ignorância, de violências, causando a necessária aflição. Ele então, abrindo a boca, disse: bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, porque serão consolados. Mas como nos sentirmos bem-aventurados diante da dor que tentamos driblar e ela sempre nos alcança, que procuramos evitar e ela sempre se faz presente, afligindo os nossos dias, todos os dias. No Sermão do Monte, ele lançou a ideia base. No momento não podeis compreender, mas vossas aflições buscam a vossa individualidade para o vosso próprio benefício. Porque as aflições não vêm de Deus nem dos outros. São consequências de erros e enganos causados por nós próprios. E quando a divina providência compreende que temos condições de superar a dor que ela traz, aprender, ter mais experiência e superá-las, a própria vida nos encaminha a seu tempo cada aflição. E por enquanto no mundo elas dominam, porque ao se despedir dos apóstolos, disse Jesus a ele: tende bom ânimo, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem em vossa fé, eu venci o mundo. O seu exemplo é o do amor máximo, a bondade máxima, castigada, incompreendida, perseguida, até a cruz, que ele transformou em um símbolo. Símbolo de uma palavra que na época não existia, mas hoje está em moda: resiliência. Então vamos hoje refletir sobre a justiça das aflições. Porque elas não são castigos, elas não são condenações. Elas são a colheita das nossas semeaduras extraviadas em passados recentes e em passados distantes. Porque a misericórdia é tão boa para nós que às vezes ela aguarda o passar de 3, 4, 5 séculos para nos pedir a reparação de erros gravíssimos cometidos 3, 4, 5 séculos antes pelo nosso espírito.
Ela quer que vençamos. Ela quer que superemos. Então ela aguarda que estejamos prontos. E às vezes, irmãos nossos espíritas olham para o céu em um tom de reclamação e dizem: mas por que eu, que sou espírita há tantas décadas, me vi agora envolvido por essa dor? Receber da providência este grave problema para resolver. Ele era o 13º filho de uma família paupérrima. Sua mãe havia tido 15 partos, 3 abortos naturais e 12 estavam vivos. Quando ela começou a sentir alguns incômodos no ventre, e foi ao médico para ver que doença era essa. E essa doença era ele querendo nascer. Estava grávida. O médico, vendo o exaurimento daquela mulher corajosa, de fibra, tão pequenina, magra, disse: a senhora não pode ter esse filho. Ao que ela disse: mas é da lei divina que não temos o direito de matar. Mas este filho pode matar a senhora. Eu confio em Deus. Se ele me permitiu engravidar, ele sabe o que está fazendo. E 8 meses nasceu o seu 13º filho. Nasceu com 8 meses, apressadinho. Mais tarde, ele veio a conhecer uma de suas irmãs, a de número 6. Ele era o número 13, porque a mãe, que às vezes confundia tantos nomes, decidiu numerá-los pela ordem de nascimento. Número 1, número 2, número 3, venha cá. Ela era número 6, Margarida. Pequenina, não desenvolveu, com hidrocefalia. Não via, não falava, não ouvia, não se mexia. E a família se perguntava por que Deus faz com que nasça uma pessoa assim, que está viva, mas não vive. Por quê? E alguns radicais explicavam: Deus está castigando os pais. E eles se perguntavam, a família: mas como é que alguém vai castigar o outro batendo em outro que não tem nada a ver? Para um misto de alegria e de dor na família, ela durou poucos anos de vida. E mais tarde, muito mais tarde, a família foi descobrir que ela própria, a Margarida, voltou à mesma família, agora sob o número 12, reencarnando no mesmo lar, anos depois. Misericórdia, em um corpo normal. Passado algum tempo, a irmã que mais o amava e cuidava dele, a única que o chamava de Didi, casou-se com um homem
rico, um grande produtor de cacau na região de Ilhéus, e foi embora com seu novo marido. Foi embora para construir a sua casa, constituir sua família. Mas o tempo foi passando e as atitudes daquele homem rico e poderoso e as suas aventuras fizeram cair em depressão a sua esposa, que, não suportando a vergonha, o vexame que passava, no dia 11 de novembro de 1939, ela se matou. Tem que ter muita coragem para fazer isso. O telegrama chegou na cidade em que vivia a família, Feira de Santana, na Bahia. A mãe não sabia ler. E ele, aos 12 anos, teve que abrir o telegrama para ler para sua mãe. E quando leu, ficou lívido, branco. Como dizer isso à sua mãe? Ele disse: mamãe, Nair está muito mal. Mas como? Ela é tão saudável, estava tão alegre quando casou, está muito mal. Esperou algumas horas e disse: mamãe, Nair morreu. Meu filho. Ela se escorou na parede para não desmaiar. Como pode ter acontecido isso? E ele teve que dizer: porque ela se matou, mamãe. Mais tarde, 6 anos depois, 19 para 20 anos, ele se mudou para Salvador, para o seu primeiro emprego em uma empresa de seguros, uma companhia internacional de seguros. Estava muito feliz. Finalmente a vida havia aberto um caminho para ele. Mas, no 14º dia do emprego, ele que só tinha 13 dias de trabalho completados, foi chamado ao gerente, que disse: com o final da guerra, a companhia no mundo inteiro está reajustando os seus custos. E aqui no Brasil, era uma empresa de seguros, estamos enxugando a folha salarial e estamos despedindo os empregados novos. E você é o mais novo de todos, só tem 13 dias de trabalho. Mas olhe, meu filho, você é muito novo. Não tome isso como um fracasso. É apenas uma medida salutar e financeira para a empresa. Mas ele considerou um fracasso. Como ele iria voltar para a sua casa sem emprego, sem aquilo que ele sonhara? Os seus planos, metas e sonhos haviam sido destruídos na assinatura de um simples papel, uma folha de papel. Ele passou no caixa da empresa, recebeu o correspondente aos 13 dias, pediu para sentar-se na sua máquina e escreveu na máquina um bilhete de despedida aos pais. Eu não tenho forças nem coragem para voltar e receber o olhar de vocês para um jovem cheio de esperanças que fracassou.
Me perdoem. Eu não culpo ninguém. Desenrolou o papel, dobrou o botão do bolso com clipes e se dirigiu para o elevador Lacerda, que liga a cidade baixa de Salvador com a cidade alta, 90 metros de altura. Nessa época, quase setembro de 45, estava em moda se jogar do elevador Lacerda, aqueles que queriam se matar. E ele foi até o parapeito, preparou tudo e quando ia se jogar teve uma visão. Ele viu a sua irmã Nair, semi-destruída na imagem do perispírito, chegando até ele gritando como louca: não faça isso! A morte não existe, ninguém morre! Eu estou viva, não faça isso! O choque foi tão grande, ele não estava acostumado a essas visões, que ele desmaiou. E como o anjo de guarda estava ao lado, ele desmaiou e caiu para trás. Porque se caísse para a frente, nós não o teríamos hoje. Aos 97 anos. Completará em maio 98. Caiu e acordou com um holofote enorme na cama em um hospital. E como ele era muito ingênuo, sonhador, católico fervoroso, ao abrir os olhos, viu médicos e enfermeiros todos de branco e fez uma pergunta incrível. Será que eu estou no céu? Os médicos e enfermeiros deram uma gargalhada. Olhe em sua volta. Quando ele olhou, aquele caos, ele estava no pronto-socorro municipal da cidade de Salvador. Foi acolhido por populares. E então, ele decidiu seguir em frente. Começou a movimentar-se a fim de conseguir um novo emprego. Conseguiu, o tempo foi passando, ele foi amadurecendo, conheceu o espiritismo, e um belo dia, 14 anos depois, ele vê a sua mãe, que vem até ele e diz: Di, a Nair vai voltar. E ele disse: eu vou conhecê-la, mãe. Ela vai estar com você. Você vai ajudá-la, mas não interfira, que ela precisa cumprir na consciência aquilo que ela praticou em 39. Passado algum tempo, estava ele trabalhando no seu gabinete, na Mansão do Caminho, quando toca o telefone. Era o porteiro. Por favor, desça aqui urgente. Temos um problema profundo. Ele desceu correndo. E ao chegar lá, uma senhora simples, paupérrima, tremia com as mãos segurando o embrulho com um pano muito sujo. E quando ele apareceu, ela entregou o embrulho e disse assim: salve a minha filha. Ela está morrendo à fome.
Eu sou catadora de lixo, mas nesses últimos dias nada consegui. Salve, disseram-me que o Senhor ajuda as crianças. Salve, minha filha. E quando ele tira o pano e olha para o rosto, ele vê Nair de novo, com a face deformada, lábios leporinhos, e é tomado de um susto. Levam as duas para o ambulatório, depois do ambulatório elas são instaladas num quarto de enfermaria. A criança não podia comer, que colocava tudo para fora. Então ele molhava um algodãozinho no leite e ia colocando nos lábios para ela ir conseguindo tomar o leite. Durante muitos dias, deram alojamento para a mãe, que depois se tornou funcionária da Mansão do Caminho. E a criança vingou. Salvou-se, cresceu, passou a ir para a creche, depois estudar. E quando ela tinha 4 anos, estava na sala, uma sala tipo essa, um pouco abaixo e um pouco acima, a passarela, e ele ia passando, ouviu algo que o deixou gelado. Ela era fanhosa por causa dos lábios, mas mesmo assim conseguiu gritar quando ele passava: Didi! Didi! Só havia uma pessoa no mundo que chamava Divaldo Pereira Franco de Didi. Era Nair. Didi. E ele voltou e disse: por que você me chama Didi? E ela disse: porque só eu te chamo Didi. Mas como? Desde quando eu era Nair. Mas o seu nome é Nair. A sua mãe, quando me trouxe você, disse que havia sonhado com uma senhora muito magrinha, cabelos partidos, muito branca, que chegava com ela e dizia: eu vou lhe emprestar a minha filha, mas a senhora cuide bem dela, não deixe que ela morra. E botou o nome, e ela perguntou: e como é o nome da sua filha? Nair. Então ela registrou a menina de novo como Nair. Então Divaldo disse: mas você é Nair? Não! Eu chamo você de Didi quando eu era outra Nair. Ele tomou um choque. Pegou ela no colo, sentou com ela, ficou fazendo um carinho, e ela começou a relembrar as conversas que tinha com ele, porque o amava muito e ele a amava. 2 anos depois, sua mãe apareceu e disse: Di, já está na hora de sua irmã Nair voltar. Mas, mãe, é o que está programado para ela. Fique tranquilo. E realmente, quase aos 7 anos, ela é invadida por uma pneumonia com toda a assistência dos médicos, ex-filhos de Divaldo, médicos da Mansão do Caminho, com todos os recursos, não conseguiram salvar. E Divaldo, pela 2ª vez, chorou Nair na hora do sepultamento. No ano 2000, sua mãe aparece novamente e diz: Di, Nair vai voltar de novo, mas desta vez com um corpo normal. E nós vimos aqui que ela vai ser muito bonita.
E desta vez você vai observá-la, mas não vai interferir. E eu vou conhecê-la, mãe. Vai conhecê-la, mas não fará proximidade com ela, para que ela siga o seu caminho. Tá bom, mãe. Um belo dia do ano 2000, já no final, chega um casal para visitar a mansão do caminho, com uma menina bela, cabelos claros, olhos verdes, uma menina no colo. E ao vê-la, Divaldo sente um frêmito na alma. E diz assim: mas que menina linda! Vocês me permitem tomá-la no colo um pouquinho? E o casal, claro, como não? E ele colocou no colo e sentiu a força do amor. E quando conseguiu se controlar, perguntou: e como é o nome dela? E o casal respondeu: o nome dela é Nair. Ele disse: não pode ser, isso já é perseguição. O nome dela é Nair. Muito feliz, ele então visitava bem espaçadamente o casal, fez amizade, mas não disse nada aos pais, porque existe a ética de quem faz orientação espiritual, de quem recebe as pessoas para chorarem à sua frente, contando seus dramas, suas necessidades e seus problemas. Confiam no irmão espírita que ouve o seu drama como se estivesse num confessionário. Então ele nunca disse ao casal. Quando ela tinha 4 anos e fez aniversário, houve um momento em que ele conversou com ela. E ela então, olhando para ele, disse: Didi, você se formou em quê? E ele sorriu e disse: eu me formei em professor primário, porque uma amiga que eu amo muito prometeu que ia me ajudar a ser médico, mas foi embora e não pôde me ajudar. Recém-casada com um empresário rico do ramo do cacau, Nair, em 37, Divaldo com 10 anos, perguntaram a ele: o que você quer ser quando crescer? Ele disse: eu tenho tendência ou para ser sacerdote ou médico. Aí ela disse: sacerdote não é bom, você vai ser médico. Eu estou indo para Ilhéus, mas eu vou cuidar para ajudar você nos estudos, a você ser médico. E agora, a terceira Nair lembrava que não cumpriu a promessa por problemas que ela achava justificáveis, a sua dor. Ele disse: pois é, eu me formei só em professor primário, porque a pessoa que eu mais amava prometeu que ia me ajudar a ser médico, mas não pôde, foi embora. Ela diz: é, Didi, é verdade. Eu tinha esse desejo de que você fosse médico. E ele então teve certeza de que pela terceira vez a misericórdia de Deus havia encaminhado essas almas que se amam para o conhecimento, o entendimento e a proximidade. Naquele regime de que aquele que está um pouco mais à frente ajuda o que está um pouco mais atrás. Porque o amor é assim. Ele atrai para cima os que ainda estão um pouco mais abaixo. Faz parte do amor.
Por isso que hoje a nossa reflexão é sobre justiça das aflições. O que pastor Margarida, o que pastor Nair, o que pastor Divaldo, que quase se suicida também, tinha motivações do pretérito dessas três almas, que são espíritos afinizados de vários séculos, cujas origens de seus graves crimes e erros estão na França medieval. E é claro, vieram acabar aqui na pátria do Evangelho. Por isso, hoje, eu inverti o processo de palestra. Eu primeiro contei os exemplos e agora nós vamos ler o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 3, justiça das aflições. Somente na vida futura, eu vou lendo e vocês vão aplicando nessas vidas reais. Testemunho do próprio envolvido que ainda está vivo aos 97 anos. É um testemunho, é uma confissão. Somente na vida futura é que podem se efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a vida futura, as máximas poderiam ser um contrassenso. Porém, mesmo com a certeza da vida futura, dificilmente nós compreendemos a conveniência de sofrermos para sermos felizes. Não compreendemos, mas a conveniência é porque nós geramos tudo. E temos que colocar as coisas no devido lugar. Não foi o Cristo que praticou os crimes que praticamos. Será justo que ele pague por nós? Ou será que somos tão ingênuos que ainda acreditamos que o sangue de Cristo vai salvar nossa alma? Pergunta-se então, por que sofrem uns mais do que os outros? Foi a pergunta da família. Por que Margarida nasceu assim? E os outros todos nasceram normais. Por que, meu Deus? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Ensina a mensagem. Sem coisa alguma ao haverem feito, no caso da unicidade das existências, que justifique essas posições. Porque a unicidade diz que a alma é criada no momento da concepção. Então todas as almas deveriam ser iguais, porque Deus é justo. Eu até me pergunto, por que eu não sou igualzinho ao Brad Pitt aos 25 anos? Se há uma unicidade das existências, eu estou injustiçado. Porque uns nada conseguem. Quando vai começar o sonho, vem alguém e corta. Ao passo que a outros tudo parece sorrir. Que não se esforça e vem tudo. O que ainda menos se compreende é que a fortuna e os bens são desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Porque vemos homens virtuosos que sofrem. Estão na última fase da reparação. Ao lado de homens maus, ricos que prosperam, ainda estão semeando sementes estragadas. Nós só vemos uma vida. Deus vê todas as nossas existências. A fé no futuro é que pode nos consolar e infundir
paciência, para que possamos compreender essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Mas, desde que admitamos a existência de Deus, não podemos concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade. E não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Deus é justo, perfeitamente justo. E é bom. E inventou a lei da misericórdia para diminuir a força de nossos débitos e nós conseguimos suportar a reparação. É isso que cada um deve compenetrar-se por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção da causa maior do bem e da felicidade. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho amado para nos trazer o verbo da lei, a palavra, a emanação do Criador, com os propósitos de felicidade, de pureza e de paz para todas as criaturas. Desde que o livre-arbítrio de cada criatura busque o caminho para alcançar essa meta. Esta meta é o fanal de toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Mas ela é um mérito, é uma conquista. E qual é o caminho para nós conseguirmos este desiderato? O caminho está no capítulo 14 do Evangelho segundo João, quando Jesus diz que vai embora, está se despedindo, e diz: para onde eu vou, vós ainda não podeis ir agora. E Tomé, que é o apóstolo do raciocínio lógico, pergunta ao mestre: Senhor, não sabemos para onde tu vais. Como poderemos conhecer o caminho? E ele, no versículo seguinte, esclarece: eu sou o caminho para a verdade e para a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por meio de mim. Compreendeste, Tomé? Ele é o caminho. Vamos trilhar. E conclui a mensagem, e nós também já vamos concluindo. Deus pôs os homens na direção da causa do bem e da felicidade. E hoje, julgando os homens suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Depois de Jesus ter enviado a todos os povos, a todas as raças, a todas as nações, em todas as épocas da história da humanidade, os seus amigos na qualidade de reveladores e de profetas, não só o povo judeu, Krishna, Buda na Índia milenar, Lao Tse, Confúcio na China milenar, Sócrates na Grécia dos filósofos. Em todas as regiões e épocas, ele enviou um amigo de confiança para revelar gotas da verdade. Depois, encontrando um povo concentrado no Deus único,
Criador do céu e da terra e de tudo que nela há, inclusive os espíritos humanos, desceu à terra no meio deste povo, chamando-se Jesus de Nazaré. Tornou-se um profeta ambulante, itinerante, que não ficava no seu ashram, recebendo os que vinham consultar-se com ele. Saía junto com o clarear da manhã, em busca dos aflitos, dos que sofriam, dos excluídos, dos miseráveis, dos que passavam fome. E lá, ao lado deles, realizava as teurgias, os fenômenos que dava aos cegos a vista, aos paralisados o movimento, aos obsedados a liberdade. E aos famintos até pão e peixes ele distribuiu. Mas ele já havia enviado Moisés, um grande amigo seu, e mais 18 profetas na história do profetismo bíblico de Israel. E nós continuávamos fingindo que não era conosco, fazendo ouvido morros. Então veio ele próprio e trilhou uma estrada de luz, iluminando o caminho de todos aqueles que quisessem segui-lo. Mas muitos de nós continuamos fingindo que não era conosco. Ele então deixou registrado em João 14: se me amais, observareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade. Que o homem não pode hoje compreender, porque não o vê, era o Espírito, e nem o conhece. Quanto a vós, conhecê-lo-eis quando ele vier, porque ele estará convosco e permanecerá em vós, dentro do coração. E esse Espírito de verdade, que o meu Pai vos enviará a meu pedido, em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E como muitos de nós continuamos fingindo que não era conosco, ele convocou uma equipe especial para um país especial. E a partir de 1860, começaram a reencarnar no Brasil espíritos de alto coturno perante a justiça de Deus, de grande sabedoria, que foram se sucedendo, coroando com a vinda de Francisco Cândido Xavier em 1910. Mas já havia tido Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Já tinham vindo antes. E transferiu da França e da Europa arcaica, velhaca, para o Brasil as suas esperanças do Evangelho se distribuir por toda a humanidade. E no dia 19 de abril, dia 18 de abril de 1857, um sábado pela manhã, por volta das 10h30, a livraria que era o point dos grandes pensadores franceses em Paris, a cidade central do mundo, a capital do mundo, abriu uma loja, uma livraria, e descerraram-se as cortinas, mostrando uma estante em um veludo azul escuro, contendo uma única obra em todos os degraus: Le Livre des Spirites. E começou aí a revelação
terceira das leis de Deus para os homens. É por isso que estamos aqui. É por isso que existe esta casa. É por isso que existe essa parceria com a SODEP. É por isso que vocês vêm aqui. E é por isso que eu também venho aqui. Porque somos aflitos, queremos consolo, queremos saber por quê e queremos ajuda. E aqui recebemos tudo isso sem nenhum custo adicional. Então agora vocês sabem por que Jesus disse, abrindo a sua boca, no maior discurso da história da humanidade, bem-aventurados os aflitos. Ele sabia o que estava dizendo. Estamos todos sendo consolados. Muito obrigado a todos. Jesus no coração, Deus conosco. Graças a Deus.